Tem pra gravar agora pro pessoal do YouTube. Oi, YouTube. Esse aqui vai ser a discussão do capítulo 24 até o 36. Tô um pouco perdida, né? Tô um pouco perdida, mas é assim. Tu terminou a meta de Jardim Secreto, tu tá gostando? Eu gosto de Jardim Secreto, mas eu acho que eu gosto mais do filme do que do livro. A gente leu numa leitura conjunta. Ai, Lorena! E aí, o aviso de spoiler está aqui. Tá bom? Tá gostando? É uma história muito interessante, né? Bom, tenho muitas coisas para hablar. Mas eu gostaria de saber o que vocês estão sentindo com a meta de hoje. Que foi do capítulo 33 até o 36. Muitos pares, né? Se juntaram. Muitos pares, achei interessante. Haroldo e Fran, Larry e Rita. Uns pares assim. Entendi. Dei tchauzinho pra playlist. Oi, Edna, obrigada pelo follow. Tô me sentindo... Não fique desesperada, não consigo respirar. Eu odeio esse livro. Cara, é meio assustador, né? Teve um momento que eu fiquei... porra? É Harold mesmo? Ah, então tá bom. Haroldo, mas a gente vai dar o nome dele de Haroldo. Agora já é Haroldo na minha cabeça. Mas o Harold. O Harold e a Fran. Meu Deus. Bom, a gente tem o trelelê lá do Lloyd e do Polk, né? Que eles acabam indo pra prisão. O Polk pokerizou a pessoa. Não, sei não, viu? Sei não. Haroldo e Franny. As descrições do início de tudo, pelo amor de Deus. Pois é. Aí, ó, vamos lá. Capítulo 24, a gente tem o Lloyd e o Polk. Eles acabam indo ali pra corte e tudo mais. Gostou da orelha? É uma galinha com orelha. Dei até beijinho. Amor, a Rita fez pé com pé no Larry. Essa parte pegou. Cara, é muito louco, assim. Eu fiquei pensando muito sobre... Não só nessa parte, sobre o esquema de prisão, né? O lance da prisão, porque a gente tem o próprio Nick lidando com isso, com uma pessoa que tá presa também. E... é muito louco, assim, o que acontece ali dentro. Olha, você vai dizer pra eles que... foi o outro que atirou, ele te obrigou a atirar, ele te obrigou a ter essa atitude. E é assim que você vai se livrar desse crime. É meio bizarro, né? O que tá pesando mais pra mim é a questão da solidão dos personagens. Minha amiga, eu vou chegar lá porque eu fiz quase uma bíblia aqui. Quem leu a meta de hoje viu frequência separado errado. Eu não vi, graças a Deus. Porque aí foi a minha morte. 30 anos mais velha que Larry e Larry pensando na mãe. Isso aí é muito louco, né? Foi teu primeiro pensamento, ô Fafá? Caraca. Eu não tinha pensado nisso, não. Eu fiquei meio... Eu acho que eu fiquei... assim, não fiquei muito mal. Eu fiquei mal com as outras conversas, né? Eu fiquei mal com várias outras conversas aqui. O capítulo 25, eu quase chorei, assim. Eu quase... O meu olhinho, assim, ele encheu um pouquinho de lágrima, né? Mas é isso. E aí tem a conversa lá do Nick com o Mike, né? Sobre ele falar... eu queria ver minha esposa, tá todo mundo morrendo, tô com um cara morto aqui do lado. É meio... né? É meio surreal. Deus me livre, pois é. Cara... E aí foi aquilo que eu falei, eu acho que na outra discussão, né? Que não é um livro sobre a pandemia, é um livro sobre as pessoas enfrentando tudo isso que tá acontecendo. E aí nesse meio tempo, a gente vê que uma vacina está sendo desenvolvida pelo centro de Atlanta. Talvez seja uma esperança ali para eles. Mas, cara, a gente... é foda, porque o Stephen King, ele já dá informação pra gente de que o bagulho é letal. Todo mundo vai morrer. Todo mundo tá morrendo. E como é que vai ser essa solução? Enfim, E aí, o lance do Nick ali com o Mike dentro da prisão, eu fiquei pensando sobre, novamente, as oportunidades de dizer adeus quando as pessoas estão pra morrer, né?
Como é que você... A última coisa que você fala pode ser a última coisa que você falou pra aquela pessoa. É um pensamento meio ruim, né? É uma coisa meio pra baixo, mas eu acho que faz sentido, especialmente nessa história aqui. Aí a gente volta lá pra mãe da Franny, pro pai e tal, então é muito... E ao mesmo tempo ninguém tem esperança. Ninguém tem esperança e ninguém tem esperança e é muito bizarro porque ainda que a gente não tenha esperança, a gente ainda tem a maldade humana que andam lado a lado. Existe a falta de esperança e a maldade, porque quando a gente vê o Larry falando pra Rita, eu vou pegar uma arma. Ela fica, mas por que você vai pegar uma arma? Aí o mesmo acontece com a Franny e com o Harold. Ela pensa, mas por que você vai pegar uma arma? E aí eles falam o que pode acontecer. E no meio do caminho do Larry com a Rita, a gente ainda tem um cara que oferece uma maleta de $1 milhão pra fazer sexo com a pessoa, sabe? Tá todo mundo morrendo. Tá todo mundo morrendo. Mas o ser humano continua... O que tá acontecendo, sabe? Eu acho que essa é a pior parte, assim. Pensamento denso, porém algo pra se pensar. É um pensamento ruim. E aí, no capítulo 24 também, a gente tem a explicação do Day Stand, que eu achei bem interessante. E aí, logo depois, a gente tem a explicação do Dança da Morte. Não sei se tá traduzido, né, bacana. A gente vai morrer, sim. As prioridades de cada um me pega demais. Então... E a gente pensando por um lado, o Larry perdeu tudo, né? Um dos pensamentos dele era sobre o dinheiro que ele tinha, o que ele poderia fazer com o dinheiro. Alguns meses atrás ele estava fugindo porque ele estava devendo um traficante. Agora ele está tentando sobreviver ali. E aí do outro lado a gente tem a Fran, que está vivendo nesse mundo, que a criança já está com 3 meses ali. E o que ela vai fazer? Eu acho que o desespero e prioridade... Cara, é muito surreal. Eu acho que é a pior parte pra mim. Aí no capítulo... nesse capítulo 23, eles falam assim... Eu vou ler em inglês pra vocês. Que isso aqui me pegou muito. So we can set up there and spooned, she said sleepily. Like a couple of high school kids in a balcony. My goodness, he was in a state when we got down. We were in love, very much in love. Love is what moves the world. I've always thought it is the only thing which allows men and women to stand in a world where gravity always seems to want to pull them down. Bring them low and make them crawl. We were so much in love. Essa é a parte que... Cadê? O Nick tá conversando com a... Qual é o nome dela? É a Rudy. Que ela fala sobre o marido dela também. Isso aqui... E aí, o título em inglês faz muito sentido, né? Porque é aquilo que te deixa... É aquilo que te move, é aquilo que te deixa... Que cria uma estrutura, talvez, pra você, né? E ela tá falando sobre amor no meio de dessa merda toda. E aí o título Dança da Morte, ele foi muito mais voltado pra parte da violência. Porque a gente tem o cara da rádio, né? Se eu não me engano. Eu não gostei que tenha traduzido. O The Stand faz muito sentido, porque o Dança da Morte... Ele foca muito mais no lado violento, que é o cara da rádio ali, tá no telefone, ele fala, não vou sair. E aí eles falam que ele eles atiraram nele fazendo com que ele fizesse a dança da morte. Eles chamam de Death... cadê? Death Dance. Death Dance, o que eles explicam aqui. Na verdade, eu ando me questionando muito em relação à tradução. Então, o pessoal tava falando bastante sobre a tradução, né? E, de novo, cara, se a gente tivesse uma nova tradução pela Regiane, eu acho que ia ser talvez seria um outro livro, assim, se tiver alguma coisa se questionando, né?
A tradução tá de centavos, né? Tá todo mundo falando isso. É uma pena, né? Porque, cara... E sério, o They Stand faz muito mais sentido do que outra coisa. O They Stand, se eu não me engano, é capítulo 24. Porque a gente... 25, que foi quando eu dei uma choradinha exatamente por isso. E o Dança da Morte tá no capítulo 26. A partir do ponto que colocaram uma frase literal, é de se questionar. Assim, é o que eu sempre falo pra vocês. A questão de tradução depende muito de como a própria editora pediu que aquela tradução fosse, né? E a tradução não passa por uma pessoa. Essa tradução vai passar por vários profissionais. E a última edição que a gente tem desse livro é de 2014, não é isso? Então, assim, e aí essa edição veio de uma outra publicação anterior, que talvez tenha sido mais prático de lançar. Então, são várias coisas, assim. Mas dependendo de como é traduzido, realmente, se for ao pé da letra, às vezes as coisas não fazem sentido. E aí o grande problema é que não vai rimar com a história que a gente tem, né? E aí a gente tem o título. Que, cara, se fosse alguma coisa relacionada a They Stand, eu ia ficar, caraca, isso aqui foi, ó, beijo, chefe, beijo, chefe. Aí a gente tem ataque ali dos soldados e a gente vê uma matança só, né? É muito... É triste, assim, é triste. Como eles estão fazendo com os corpos também, né? Como eles não estão mais enterrando, né? Eles falam que tem pilhas de gente morta. E aí tem o pronunciamento do... Não lembro se é presidente agora. Ele tá falando assim, não se preocupem, não é é só uma gripezinha. Eita. Desse jeito. A arte imitando a vida. Aí, capítulo 27. Vão falando aí se tiver mais alguma coisa, viu? Ó, no capítulo do Harry e da Rita, quando ele faz o café da manhã, ela agradece e responde: você é muito bem-vinda. Sendo que no original deve ser You are more than welcome. Não faria sentido. Não é nada. Depois eu vou ver certinho, que eu não me lembro exatamente como ele fala. Eu só lembro... eu lembro dele fazendo café, mas... como ele fala, como ficou a frase, eu não lembro não. Vou dar uma olhada depois. Cadê? Aí ele tá falando aqui sobre a morte da mãe, né? No capítulo 27, que a mãe dele morreu 3 dias atrás. Ela foi cremada com milhares de outras pessoas. E é bizarro que o final dessa frase que ele fala, ela foi queimada com várias outras pessoas, que alguma coisa de tipo assim, ela teve que... tava tão ocupado, tava difícil até pra morrer, sabe? A quantidade de gente que tinha ali. Mas o que a gente tem aqui no 27? No 27 eu marquei isso. E daí... a gente tem o capítulo 28, que eles falam mais sobre como é que as coisas estavam acontecendo. E eu fiquei curiosa com... toda vez, na maioria dos capítulos, a gente tá vendo esse cara... essa figura, assim... que eu não sei explicar o que é. Que tá... um homem sem face, né? Que eles acabam falando. A gripe é letal, mas a violência por parte do governo, principalmente, dizimou mais ainda a população. Porque eles estão negando, né? Eles estão falando, não é nada. É só uma gripezinha. Ele literalmente fala, fiquem em casa, bebam líquido. Cara, isso que é o mais surreal. Bebam líquido que isso logo vai passar. Eu tô rindo pra não chorar, cara, porque é muito bizarro. E aí, no capítulo 28, eles mencionam de novo esse homem sem face. E aí eu fico, caraca, o que será o homem sem face? É muito surreal esse momento, né? É muito doido. Aí no capítulo 29, a gente tem aparece o Stu, né? O Stu eu achei muito louco, porque o Stu, ele tava no início do livro. Ele tava lá no início do livro, quando aconteceu o acidente da família que eles encontram... que o Vic tava junto, e a gente descobre o que aconteceu com o Vic também. Eu fiquei assim, pô, mas esse cara
vivo? Não, tá tudo bem, né? Todo mundo morreu. Tinha uma lista de gente morta e eu não me lembrava que ele tava no meio. Que não morreu, no caso. E aí, capítulo 33, 34, a gente tem, assim, com o Randall Flagg. Pode ser. E aí vai combinar numa... Ó, menina, aí já me deu um outro pensamento, que eu falei assim, o que vai... Gostei. E aí a gente, capítulo 34, 35, foi uma viagem pra mim, gente, porque aparece o homem da lata de lixo. O que é isso? E como ele deixou de ser importante pra ser qualquer coisa, porque não estão mais tentando achar saída. É verdade. Vocês repararam que nesse pedaço o Stephen King tá com fixação em coelhos e quarteirão do McDonald's? De repente de repente na época ele tinha coelho e tava comendo muito McDonald's. É por isso. E uma coisa que eu anotei pra fazer era procurar um mapa do caminho que eles faziam. Porque nesse... Que abacaxi com chocolate. Bora. Eita, que chegamos. Boa noite, Yas. Obrigada pela raid. Sapeca. Obrigada, Yas, pela raid. Fiquem à vontade, bebam água. A gente tá falando hoje sobre a dança da morte. Yasmana, eu pensei que era Yasmama. Obrigada pelo follow. Fiquem à vontade. Leitor ao quadrado, como estamos? A gente tá falando aqui de Dança da Morte, por isso tem aviso de spoiler. A gente tá falando sobre essa leitura até o capítulo 36. Então, se vocês quiserem saber sobre o livro, né? Entendeu? Tá bem? Então tá bom. A gente tá falando com spoiler sobre essa leitura porque é nosso... Aqui a gente tem meio que um clube do livro. Então, se vocês quiserem ver as próximas leituras, é só mandar exclamação sequência. E daí você vê qual é o próximo. O próximo, se eu não me engano, é o Castelo Animado, que vai começar dia... Que dia? Segunda semana de agosto, se eu não me engano. Gostou do Yasmama? Pois é. É dia 14 de agosto que vai começar. Enfim, aí no capítulo 34, 33, 34, a gente tem sequência. Aya, a pobre. Como diria a Suma, a pobre. Marcou ela, né, gente? Marcou o sofrimento. O homem da lata de lixo, gente, eu tô assim, um pouco... Boa noite, Yas, bom descanso. Eu tô um pouco... Eu realmente parei assim, eu tive que voltar no livro. Eu falei, meu Deus, será que faltou alguma parte do livro? Será que veio com erro o e-book? O que aconteceu? Aí a gente descobre que o homem da lata de lixo é o Donald Mary Albert. Assim. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando... Então, eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas uma coisa que eu fiquei pensando muito é que como as pessoas tinham facilidade, né? Aqui no livro, na época talvez, de ser algo completamente novo. Tomar vantagem desse momento e ser alguma coisa nova. Isso é muito doido, cara. Aí, no capítulo 35, eles também falam sobre os prédios, né? Ele tem a visão ali de que a cidade está toda escura, não tem ar-condicionado, perdeu totalmente a conveniência moderna que existe. E aí a gente ainda fica pensando sobre o quão dependente dessas coisas modernas a gente é. Eu acho que esse livro vai fazer com que a gente tenha uma crise existencial assim muito forte, tá? Yasmama. Cara, a parte do cheiro também foi foda, né? Não, mas eu acho que a gente vai ter aí uma crise existencial, um negócio deu medo da cena do fim do túnel, amor. Ele já me deu... amor. Eu acho que vale lembrar que a história se passa nos anos 90, então as coisas eram mais devagar em relação a saber o que tá acontecendo no mundo. Então, eu acho que isso que é o mais interessante, como o Stephen King também começou... Onde ele pensou que essa história se passaria, né? Porque
o tempo demora mais. Não foi igual a gente, né? No lance do Covid, que descobriu e já processou vacina, fez não sei o que, fez não sei o que lá, as coisas aconteceram. Aqui demorou mais. E aí, talvez por isso que todo mundo vai morrer, infelizmente, aqui, galera. Todo mundo se ama. Deixa eu ver. Aí no capítulo 35, a gente tem o cara que fica gritando. O monstro gritador. Não sei como é que ficou essa tradução aí pra vocês. Monster Shouter, que é a palavra em inglês aqui. Que foi o cara do Central Park, na Quinta Avenida. Que o Larry e a Rita encontram também. Como é que ficou? Fiquei curiosa. Cadê? E aqui é onde acontece... No 35 é onde acontece o cara lá do $1 milhão, né? E... 36. No 36 eu fiquei pensando muito sobre o luto. Chamador de monstros. Chamador de monstros. Acho que é ok, né? É meio desafiador também traduzir essa palavra. É que fica ao pé da letra, né? Cadê meu chinelo? Chinelo! É que fica ao pé da letra também, né? Mas enfim, eu tava tentando pensar. Gritador de monstros. Aí, realmente, chamador de monstros ia ser melhor. Gritador de monstros é... Não sei. E aí, no capítulo 36, eu fiquei pensando muito sobre o luto. Porque nenhum desses personagens conseguiram sentir o luto, né? A gente tem ali o Larry, que perdeu a mãe há 3 dias atrás. Já foi. A Fran teve que enterrar o pai no quintal. Conjurador é bom. Conjurador de monstros é bom. A Fran enterrou o pai no quintal. A mãe morreu. A mãe do Larry foi cremada ali com todo mundo, sabe? Tu não tem tempo de sentir o luto. Igual nós. Fiquei pensando. Muitos pensamentos. Cadê? Mais o quê? Capítulo 36. Aí eu anotei aqui sobre o lance do dinheiro. Aí mesmo no mundo que as pessoas estão morrendo, a mulher não tem um dia de paz. Escrevi isso também. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Mulher não tem um dia de paz, galera. E o pior foi o pensamento... O pior foi o Harold falando... isso aqui pode acontecer. Aí a Fran fala... Mas eu tô grávida. O mundo é muito ruim, moleque. Até acabando. Tenho a meta de amanhã. Não, Aya, não. A parte que tu falou tá na meta de amanhã. Porque eu não vou te mentir, não. Que eu dei quase uma choradinha também no 36, tá? No 36 ou no 35? Não lembro qual foi. Mas foi o do Harold. Dei quase uma choradinha na parte do Harold. Falando sobre a mãe. Quando eu chegar eu vou saber. Então tá bom. Mas o que vocês estão achando do livro, assim? Tirando a tradução, de repente. O que vocês estão achando das coisas que estão acontecendo? De como o Stephen King tá narrando esses fatos? A Aya falou que vai ter um capítulo que é a minha cara. Estou um pouco preocupada. Vai chorar com outro do King? Intenso, né? Eu acho que é uma boa palavra pra gente definir. Para o desespero de muitos, tô achando bom. Até a meta de hoje tu achou chato? Mas por que tu achou chato? Porque tu acha que de repente foi repetitivo ou tem alguma coisa que tu achou que poderia ser diferente? Porque, assim... Eu não achei chato, não. Eu achei bem bom, assim, nesses momentos... Porque eu já tô com essa mentalidade de o Stephen King escreveu esse bagulho, não foi pra falar de uma pandemia, foi pra falar sobre esses personagens, contar a história deles, né? Então eu acho que em nenhum momento eu tô achando chato, assim, eu não tô sentindo nem os capítulos passarem, não vou te mentir. Porque eu acho que tá um grande compilado de ataque a minorias, não consegui parar de pensar nisso. Isso aí é verdade. Isso aí realmente tem.
Isso aí tem a cada página. Mas atualizando, agora que tô na meta de semana que vem, durmam com essa. E mesmo assim se puxou pra falar e me deu crise. Véi nojento. Eu não sei se eu rio ou se choro. A Aya pegou o Fusca, mulher, que tem tração das 4 rodas e turbo. Foi-se embora. Tem mais alguma coisa pra gente comentar sobre? Cara, sério. Mas eu tô gostando bastante. Imagina a Flávia fazendo as pulseiras e gritando navio nojento! Eu realmente consigo visualizar essa cena. E consigo visualizar essa cena com o microfone estourado da Aya ainda por cima. Tu não sabias? Pois bem, a Aya tem o microfone estourado. Aham. É assim mesmo que eu tô. Entendi. Esse livro me deixa muito pensativa, muita tristeza. Tu tá no capítulo 50? Meu Deus, o Igor foi-se embora. Eu vou parar aqui a gravação do YouTube, que daí assim que eu terminar a live eu já subo. Quem quiser